O médico me indicou fazer meditação. Essa foi uma mensagem que chegou para a gente. E junto com essa mensagem veio o que é meditar? Como que eu faço isso? Porque é muito comum hoje em dia na área da medicina, na área da saúde de modo geral, ou na verdade até para pessoas que querem se desenvolver, aprender, ser um ser humano melhor, alguém chega e fala, você deveria meditar. A verdade é que o caminho para isso nem sempre é muito claro. E existem vários pontos que causam mais confusão do que clareiam realmente. Eu lembro quando eu comecei a meditar, alguém chegava para mim e falava, você tem que prestar atenção na respiração. Mas para que diacho prestar atenção na respiração? Isso vai me ajudar em alguma coisa. Então é muito interessante, porque muita gente cai na meditação porque acredita na religião, acredita no mestre, nessa áurea que está por trás, e infelizmente a gente não entende muitas vezes o que a gente está fazendo. É muito comum você ir no mosteiro ou em algum centro de meditação e a pessoa só senta e fala para você ficar aí. Certa vez eu estava no norte da Índia, uma pessoa perguntou isso para o monge virou para ela e falou assim: pergunta para o cara do lado, ele sabe. Foi literalmente assim. Então, será que meditar é ficar com a mente em branco? É não pensar em nada? Será que é para todo mundo? Será que tem riscos? Quais os desafios mais comuns? O que acontece com a mente? Então, esse é o nosso tema aqui do nosso Chá com Prosa com hoje. Eu, Sussumo e a Vivian vamos tentar dissecar esse tema, e, na verdade, isso é bem aquilo que nos une, né? Que nos traz aqui. A gente trabalha junto há mais de 10 anos, ou 10 ou mais, não sei mais, já perdi as contas. Mas a gente vai trazer um pouco aí para todo mundo o que é a meditação, como começar, o que tomar cuidado. E com certeza terão algumas coisas polêmicas aqui. E aí, pessoal, vocês querem falar como vocês chegaram à meditação? Talvez seja um bom ponto. Eu não tinha nenhuma experiência de meditação, assim, né? Eu comecei a fazer isso pela veia profissional mesmo, assim, né? Porque fui conhecer mindfulness, então já peguei um recorte bem específico, né? Porque a meditação é bem mais amplo que mindfulness, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. E aí eu precisava ir para um retiro antes de fazer a formação, e aí fui para um retiro budista, né, tibetano, a primeira vez que eu fui meditar, assim, né? Então tinha, sei lá, para observar uma vela, ou uma flor, ou a própria respiração, né? E aí foi assim que eu comecei a tomar contato com isso, mas eu não conhecia nada antes, né? Então, basicamente, tudo que eu conheço de meditação, assim, tá mais relacionado a mindfulness também, né? Que é o caminho que eu comecei a percorrer a partir dali. O Sumo quer trazer o seu olhar, como que você chegou até a meditação? Estava transitando aqui em tela, eu acho. Meditação, eu na minha história, eu estou tentando recordar, ouvindo a Vivian aqui, mas eu sinto que por estar numa família de Nikkeis, né, é, eu comecei na meditação, é, talvez Sumo, observar. explica o que é o Nikkei antes, porque senão a pessoa vai ter dois problemas, né? O que que é meditação e o que que é Nikkei, sabe? Eu estou numa confusão aqui, sabe por quê? Porque eu me perdi de vocês. Meu computador aqui. Mas eu vou tentar explicar o que é o Nikkei. Nikkei é uma pessoa que tem uma ascendência japonesa, né? Então, eu sou neto de japoneses e eu ia contar que quando todo Réveillon eu ia visitar a família do meu pai no interior. E eu presenciava toda a família se reunindo, meio que na virada do ano, recitando rezas budistas.
E eu não era criança, eu não fazia nada, eu só percebia que eles estavam lá fazendo alguma coisa, né? E nunca me envolvi, meus pais também nunca se envolveram com isso. Mas eu ia falar da minha ascendência Nikkei, japonesa, num sentido, hoje eu enxergo como uma cultura muito de uma introspecção, né? Então eu me vejo desde pequeno nessa personalidade mais introspectiva, né? Mais numa autoobservação do que numa expressão muito extrovertida, né? Isso de uma personalidade pessoal. Mas contando da minha prática meditativa formal, eu escolhendo meditar, foi em aulas de yoga que eu me descobri. E eu cheguei na aula de yoga, até contei outro dia, né, para vocês, num sentido de bem curioso. Eu saía de uma UTI, que eu trabalhava como fisioterapeuta respiratório em UTI, atravessava a rua e entrava na aula de yoga. E eu era ginasta, né? Desde pequeno, desde os 7 anos, 8 anos, eu fui ginasta por um bons anos aí. Na verdade, fui federado, participei de campeonato brasileiro e tal. E chegava na aula de yoga, para mim, tudo era uma brincadeira. Assim, e a habilidade com o corpo eu tinha muito. Então, eu fazia todas as posturas lá, tal, como uma diversão, e depois tinha um momento de sentar e ficar em silêncio, assim. Então, essa foi a minha primeira experiência em aulinhas de yoga que eu tive. Depois disso, eu comecei a ter experiências mais profundas em retiros. Então, eu cheguei na meditação com uma curiosidade meio playful, né? Bem de diversão. Ah, estou curioso, quero descobrir mais coisas sobre a vida. Então, a minha entrada, eu diria que foi nesse sentido, assim. Acho que está no mudo, Marcelo. Que bacana. Eu, como alguém que gosta de estudar comportamento humano, eu sempre sou fascinado pelas histórias e pelos caminhos que levam alguém para algum lugar. Quando eu olho para trás, a primeira coisa que eu vejo é o sincretismo religioso que eu sempre fui inserido dentro da minha família. Então, a minha família sempre teve uma abertura muito grande para tradições religiosas, não, nunca de uma maneira dogmática, do tipo, você tem que isso, né? Então, havia uma grande abertura, e ela estava presente, né? E não em cima daquele rigor, daquela culpa. Então, eu lembro que eu falava para minha mãe, mãe, eu queria fazer crisma. Poxa, isso é muito legal. Mãe, não quero mais fazer. Tá bom, não faço. Minha mãe, eu queria ir para a Igreja Batista. Poxa, muito legal. A Igreja Batista é bem bacana. Mãe, eu acho que eu não quero ir, não. E era literalmente assim, né? E acho que isso foi incrível, porque me abriu para a ideia de percepção. E depois, quando eu venho morar com o meu pai já aí numa levada bem new wave, aquela coisa de cristais, numerologia, pensamento positivo. Então, acho que essas coisas que estiveram muito presentes na minha vida. E a primeira recordação que eu tenho de uma prática meditativa, que na época eu nem sabia, é uma história que eu sempre conto, que eu gosto de lembrar dela, é eu andando ali no Parque da Independência, no Museu do Ipiranga, eu ver um Hare Krishna passando, né? E, poxa, eu morava numa cidade muito pequena, de 40 mil habitantes, você vê um Hare Krishna em São Paulo passando, aquilo chama muita atenção, uma pessoa careca, de laranja, com um rabinho nas costas. Aí eu perguntei para minha madrinha, ela me falou que era um Hare Krishna, me explicou em cima da informação que ela tinha. Eu achei aquilo incrível. Achei incrível. Não sei porquê, mas eu achei incrível. E aí eu lembro que nas bancas, não tinha internet, eu achei um livro sobre Hare Krishna. E comprei. E li. E aí foi mó barato. Imagina eu com 11 anos, eu andava, ficava o tempo todo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. E ficava, né? E mentalmente, ou vocalizava,
E aí eu lembro que eu parei de ler o livro quando chegou na parte que eles falam assim, e eles entoam um mantra até quando estão conversando com alguém. Ali eu falei, isso não dá. Sabe? Acho que, né? Então foi o primeiro contato. E aí eu lembro que ali por volta dos 18, 19 anos, eu comecei a realmente querer sentar e meditar. E eu gosto de ser um pouco autodidata, e às vezes ser autodidata é uma coisa muito complexa, né? Porque, como eu falei, eu não queria respiração, eu queria a chama mágica da palavra sagrada do Himalaia, né? Então eu lembro que tinha um mantra que eu colocava que ele durava 11 minutos, e eu ficava naqueles 11 minutos lá, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E era um inferno esses 11 minutos, né? Então, o começo da minha vida como meditador é, foi bastante difícil, tinha dor, tinha algum sofrimento ou alguma ansiedade, eu voltava a meditar. Daí eu melhorava, eu parava. Então não era uma coisa linear, né? Mas eu sempre tentando, sempre fazendo. Tanto que tem fotos minhas meditando em tudo quanto é lugar desde muito novo. E aí quando eu entro na psicologia, que eu vejo isso e começo a estudar, e aí se abre um mundo interessantíssimo, né? Então foi aonde eu cheguei. Mas assim, pessoal, a gente não está resolvendo as pessoas aqui, a gente não está ajudando elas, né? E tem uma pergunta muito difícil, porque quando eu falo, né, que medito, que ensino isso, muita gente fala que legal que você medita, porque eu também medito. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, talvez não estejamos falando da mesma coisa, porque existem milhares de técnicas meditativas com ativações neurais e físicas totalmente distintas, né? Na própria Bíblia está lá que Jesus, né, vai para determinado ponto e medita por determinado tempo, né? Ou a gente encontra, eu fiquei meditando olhando o mar. Será que é tudo igual? Será que todas essas técnicas, será que chega no mesmo ponto? Eu acho que esse nosso encontro aqui é hoje é sobre isso. E eu vou deixar essa bomba na mão de vocês. O que é meditação? Talvez até nem se qualquer um for pegar a palavra no dicionário, né? Talvez seja meditar sobre algo, né? Pode ser até pensar e refletir, elaborar ideias e pensamentos sobre algo, né? Então, de fato, acho que tem uma parte de uma aula que eu sempre costumo dar sobre o universo das meditações, né? E didaticamente a gente pode enxergar a meditação presente tanto nas tradições ou nas religiões, como em grupos não formalmente religiosos, né? Grupos laicos, né? E a própria prática meditativa dentro de práticas científicas ou abordagens mais técnicas, terapêuticas, né? Então, eu sinto que a palavra meditação, ela tem sido usada, como o Marcelo disse, em muitos contextos variados, diferentes, e com correspondência prática diferente, né? E, e esses contextos, eu diria que tem visões de mundo, visões de mente, visões de corpo, visões de universo e de vida muito diferentes em cada contexto. Então, quando a gente usa a palavra meditação, é meditação em qual contexto, né? Em qual universo? Em qual a gente até usa a palavra cosmologia, essa visão de mundo, né? Em qual visão de mundo a gente está utilizando essa palavra meditação, né? Então, talvez a introdução do Marcelo seja e algo que está se popularizando muito. Talvez fique a pergunta assim: por que a meditação tem sido indicada por médicos hoje em dia? Tão indicada, né? E tão recomendada para a nossa saúde mental. Talvez tenhamos um denominador comum em todas essas técnicas de meditação, na palavra meditação em si. Será que a gente não acha um denominador comum, mesmo sendo, né, com bases diferentes, com objetivos diferentes, com reações físicas e mentais diferentes? Talvez tenha um ponto. E que esse ponto talvez esteja lá no dicionário. Qual que é esse ponto? O que vocês acham? Na minha opinião, o ponto é
um exercício intencional que procure me ajudar a me desenvolver de alguma maneira. E muitas vezes voltado para questões mentais, psicológicas, de bem-estar. Será que toda vez que alguém escuta a palavra meditação, não é esse o denominador comum? Uma espécie de evoluir, de crescer, de cura, de bem-estar, de crescimento, né? Então fica aqui a pergunta para todo mundo que está vendo a gente. Quando você escuta a palavra meditação, o que vem na sua cabeça? Vem religião? Vem ciência? Vem bem-estar? Vem maluquice? Escreve aí que vai ser bem interessante. Mas eu tenho a impressão, pessoal, que esse é o denominador comum. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a gente pode explorar esse tema sim. Outra pergunta que vem é se fala meditação, vem assim, isso não é para mim. Eu não tenho jeito para isso. Sim, pode esquecer, né? Eu passo longe disso. Você sabe como entra na minha cabeça quando alguém fala isso, né? Porque as pessoas falam assim, não, meditação, esse negócio as pessoas falam assim, eu sou muito agitado para meditar. Isso não é para mim. Isso entra no meu ouvido como alguém que não fala inglês e falasse assim, não, eu não vou fazer curso de inglês porque eu não sei nenhuma palavra de inglês. Sabe, é essa impressão que me dá. Ah, eu não vou fazer atividade física porque eu não tenho fôlego. Poxa, se você não sabe falar inglês, é uma aula que você deve fazer. Se você não tem fôlego, é uma atividade física que você tem que fazer. E se você não tem paciência, concentração, talvez seja a meditação que você realmente tenha que fazer. Então, essa coisa, tipo, não é para mim por causa daquilo, talvez não deva ser por aí. Eu acho que isso aqui também é uma grande avenida para a gente trabalhar, né? Eu acho que tem muitos mitos assim ao redor desse tema. As pessoas, eu acho que quando elas escutam meditação, até isso, né? A maioria das pessoas fala, não é para mim, porque eu acho que tem essas ideias assim de que ou é de manter a atenção muito concentrada e não poder distrair, né? Como se a gente pudesse ter um controle total da nossa atenção, ou de ficar com a mente em branco, ou chegar num estado de relaxamento e de paz que é difícil de chegar, né? Então acho que tudo isso são obstáculos assim e ideias que não necessariamente condizem com o que é meditação, né? Mesmo as práticas concentrativas, não quer dizer que você não vai distrair, né? É justamente como você falou, né, Marcela? É justamente para a gente cultivar uma habilidade. A meditação é um treino, né? Em qualquer, sei lá, das tradições ou o que a gente está fazendo é treinar uma habilidade, assim, né? Então, a gente precisa criar um hábito. Então, a gente só vai lidar com... Quando a gente começa a perceber essas dificuldades, talvez seja algo que já esteja presente e que a gente nunca tinha percebido. Então, acho que quanto mais a gente abre mão, igual quando a gente vai aprender uma coisa nova, né? Ou vai visitar um lugar novo, quanto menos expectativa a gente coloca nesse caminho, mais fácil fica esse processo, assim, porque é igual o Sussuma falou, quando ele começou a história dele com meditação, que foi uma coisa mais playful, assim, né? Mais, tipo, deixa eu ver o que é isso, deixa eu experimentar. Eu acho que essa atitude pode ajudar muito nesse processo, assim, da meditação, porque aí a gente vai descobrindo e não ter que chegar a algum lugar, né? Então a gente vai cultivando uma ilusão de que eu tenho um certo controle sobre a mente, sobre meus pensamentos, né? Isso só faz ficar mais difícil, assim, as coisas. Sabe, ouvindo você, Vivian, me vem nas palavras de meditação em outros contextos, né? Então, por exemplo, no budismo tibetano, a palavra para meditação é gon, que quer dizer familiarizar-se, né? Em Pali, que é uma língua antiga, é bhavana, que quer dizer cultivar. E eu acho essa junção, né, tanto familiarizar-se como cultivar, uma coisa muito importante. Porque uma coisa que é muito comum é a pessoa, ela acha legal, quer fazer isso, daí ela cai num retiro, como a gente falou de retiro há um tempo atrás, ou vai no mosteiro. E você ficar 1 hora, 20 minutos, 30 minutos sentado, você vai explodir. E aí tudo aquilo que eu acho de bem-estar, de desenvolvimento, de calma, é totalmente o oposto. E aí, muitas vezes, a pessoa ela se engaja em práticas que traz o bem-estar, que também não é muito difícil. E existem práticas meditativas com esse objetivo, né? De causar o bem-estar, de te conectar com alguns tipos de emoções e etc. Então, eu acho que é uma coisa legal a gente clareando um pouco esse universo. O primeiro é,
meditar é ficar com a mente em branco? É não pensar em nada? Então, depende do contexto, né? Talvez para algumas linhagens ou escolas específicas, talvez essa seja a meta. A Mas meta. Isso é interessante, né? A meta. qual que é o percurso, né? Que se vive para viver isso, né? Então, é interessante até reconhecer o percurso da nossa própria conversa, porque uma pergunta que o Marcelo fez é o que existe em comum em todas as meditações? Mas parece que para responder, para chegar nessa resposta, é mais fácil antes e até mais didático a gente responder essa pergunta: o que me impede de experimentar meditar? E daí são muitos preconceitos. E um dos preconceitos seja esse: eu penso que meditar seja ficar com a mente em branco. Se meditar é ficar com a mente em branco, é impossível ficar com a mente em branco, eu não vou meditar. Então, é, será que é possível um ser humano ficar com a mente em branco? Talvez seja. Mas será que a gente deixar de viver um caminho por achar que isso é impossível é praticável ou bem-vindo para a nossa vida? De repente, sim, eu vou gastar tempo tentando fazer algo que eu nunca vou conseguir. Né? Será que não é algo assim? É possível o ser humano correr 42 quilômetros? É. Só que você tem que treinar muito para chegar nisso. Então, mesmo que seja possível ficar com a mente em branco, há um processo de treinamento que não é sentar e fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Lembrando que não são todas as tradições ou técnicas que objetivam isso, né? Esse nível de concentração muito forte, né? Você encontra isso em algumas tradições indianas muito específicas, né? Que quase levam muita gente a entender como uma sublimação do real para viver uma transcendência. E aqui é um outro ponto. Mas mesmo nessas técnicas específicas, também é um grande processo que envolve muito tempo de treinamento, né? Algumas práticas mais concentrativas, eles até promovem uma espécie eu brinco, falo, um travamento mental. Se eu ficar ali no mantra, sempre, sabe? É como se eu entrasse num transe. Então, é como se minha mente limpasse, eu ficasse em branco. Né? Sabe o que eu fiquei pensando, te ouvindo, né, Marcelo? Assim, que talvez, para mim veio agora o que talvez tenha em comum com todas essas práticas, seja o fato da gente perceber que mesmo aquelas práticas meditativas, aquelas tradições que têm uma meta, a meta não é a meditação em si, né? O estado que você atinge não é a meditação, é o processo de chegar lá, talvez, né? De cultivar. Então, esse treino mesmo, eu acho que ver a meditação como um processo é algo que facilita muito, porque assim, ainda que talvez em algumas tradições a gente tenha alguma meta de ficar com a mente em branco, é o que você falou, como a maratona, né? Meditar é o processo de treinar isso. Então, e no treino tem, assim, não quer dizer que eu vou conseguir, né? Tem as falhas, tem as dificuldades, e é lidar com tudo isso que eu acho que vai nos preparando, assim. Então, eu acho que é uma boa forma da gente olhar para a meditação, né? Como sendo só um processo, porque senão a gente entra achando que a meditação é a meta, é o que eu tenho que atingir, e muita gente deixa de praticar, às vezes até começa, e deixa de praticar por isso, porque fala que não está sendo boa a meditação, eu não estou conseguindo. Quando eu escuto alguém falando que eu não estou conseguindo meditar, eu tenho essa mesma impressão do que você falou lá. Eu não sei inglês, então não vou fazer o curso. Eu falo assim, como assim? Você parou e fez, então como você não está conseguindo, né? Porque para mim, parar e fazer é conseguir já. E é isso que é a prática, né? Senão não chamaria prática. Só que aí os preconceitos atrapalham, porque eu estou procurando uma coisa que não é. Né? A Pema Uhum. Chodron, que eu considero uma das pessoas mais incríveis nesse planeta, que é uma grande meditadora, ela fala assim: se não fosse a minha meditação seria ótima. Sabe? É incrível isso. Né? O Dalai Lama, numa palestra com o Richard Davidson, e ele fala que ele estava lá concentrado, lendo os mantras, né? Os sutras, e de repente ele passa 4 páginas e fala assim: nossa, não estava lá. Aí ele volta as 4 páginas, ele vira para outro monge, o Mathieu Ricard, e fala:
Isso acontece com você também, né? E dá risada, né? Então, é uma coisa muito interessante quando a gente entende. Há uma diferença, sim, de uma mente muito treinada de uma mente não treinada. E, geralmente, a diferença é a habilidade de apercepção e de regulação emocional, mas não é a mente não dispersar, né? Eu acho que a gente pode até pegar e falar um pouco do modelo neurofisiológico mais para frente, para a pessoa entender um pouco, né? Já que quase todas as práticas meditativas trabalham com uma âncora atencional, quase todas. Mas eu acho, pessoal, que a gente pode pegar e fazer uma brincadeira aqui rápida, até para ajudar o pessoal a entender. Eu acho que a gente podia pegar e falar um pouco das famílias de meditação e todas as técnicas que a gente consegue lembrar agora. Sabe? Só para ajudar a pessoa, né? Tipo, pô, eu fiquei sabendo que é meditação transcendental. Ah, ouvi falar que é shamatha. Ah, é vipassana, né? Vipassana. Ah, é isso. Então, sabe, talvez trazer um pouquinho e claro que é impossível nós três, mesmo a gente trabalhando com isso há muito tempo e tendo uma prática com isso, saber tudo que envolve o universo da meditação. É impossível. E outra, não há nem consenso, né? Se a gente for pegar na mindfulness, tem gente que acha que mindfulness é shamatha, tem gente que acha que mindfulness é vipassana, tem gente que acha que para você fazer vipassana você tem que ter mindfulness. Isso dentro das tradições. E dentro da ciência há algumas coisas. Então, pessoal, vamos trazer um pouco de familiarização para o pessoal, assim, né? A primeira prática que vem na minha cabeça, vocês já vão pensando em outras aí, sabe? É a famosa meditação transcendental, que utiliza um mantra, né? Muitas vezes na tradição, o seu mestre te dá um mantra e você fica repetindo esse mantra dentro de um processo meditativo. Então, dentro de uma postura de meditação. Ah, acho que uma coisa legal aqui, pessoal, marca aí. A gente fala por que as pessoas sentam de tal jeito para meditar, porque tem um motivo também, né? Eu comecei a andar de bicicleta não tem muito tempo. Eu mandei uma mensagem para um amigo meu e falei: cara, para eu andar de bicicleta, eu preciso usar aquela roupa mesmo? Sabe? Então, acho que é mais ou menos por aí. E, então, a meditação transcendental, como eu falei, geralmente o mantra, né? Tem vários mantras. Às vezes o mestre dá um mantra para a pessoa, né? Tem mantras, o mais comum no mundo é o Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, e é sagrado tanto para o budismo como para o hinduísmo. E a pessoa ela senta lá e ela fica nesse processo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E às vezes com ritmos diferentes, né? E o legal dessa prática é que ela começou a ser estudada ali nos anos 70, acredito que por muita influência dos próprios Beatles, né, que quando, né, o movimento hippie, e o que se sabe nos estudos daquela época é que promove alguns ganhos na variação cardíaca, né, no estresse e no bem-estar, né? Tem alguns estudos que levam a isso. Isso ali mais ou menos no década de 70. Sussumo, fala outra técnica aí. Bom, posso falar um pouquinho da minha experiência? Acho que no Pessoal, yoga, só uma coisa, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, tudo bem? Rapidinho. Porque o meu chá eu tomei demais, né? Já que é chá com prosa, então eu vou no banheiro. Já volto, mas é rápido. Mas continua aí, depois você só me fala a técnica que você falou. tranquilo, Marcelo. Bom, eu vou falar da minha experiência, vamos ver se eu consigo descrever, né? Eu comecei em aulas de yoga, de Hatha Yoga, e lá tinha exercícios muito concentrativos, né? Um, que era bem inicial, que era se concentrar na chama de uma vela, né? E eu achava esse exercício interessante e requer um empenho, uma certa disciplina. E essa técnica não era só usada como um exercício atencional de concentração, mas era usado como um exercício também de limpeza, porque você começava a olhar para a chama da vela de uma forma tão empenhada, com os olhos, que começava a lacrimejar os olhos, né? Então, um simples, para mim, como era uma brincadeira, eu levava tudo isso com muita leveza e com um certo desafio, né? Tinha até um tom assim meio de autossuperação, de autopercepção do que acontece com você fazendo algo que você nunca fez, né? Então, foi muito leve e divertido, assim, né? Essa técnica mais concentrativa e que trazia uma expressão corporal até, né?
Você quer falar de alguma, Vivian? Eu acho que tem a própria prática da respiração, né? Que é muito comum, eu acho, em várias tradições, assim, que a gente pode, sei lá, fazer simplesmente a contagem da respiração, né? À medida que a gente vai respirando. Ou você pode simplesmente observar as sensações da respiração. E pode parecer que, como você falou, né, da questão da chama da vela também, que a respiração, à medida que a gente vai observando, tem muita riqueza de detalhes também, né? E talvez até por isso seja um dos motivos dela estar tão presente, assim, né, em tantas tradições, porque ela é muito rica de experiência, né? Além dela estar sempre presente, né? Tem pequenas sutilezas da respiração também, então de sensações, né? Então acho que essa é uma prática que acho que vale a pena trazer, assim, né? O Marcelo falou um pouco do mantra, você falou de observar um determinado objeto, né? Eu falei da respiração, então são práticas aí até conhecidas, né? Eu acho, essas que a gente citou. Você falou da respiração, Vivian? Uhum. Sussuma, você falou qual? De contemplar a chama de uma vela. Ah, muito legal, né? Muito legal. E é interessante que essas duas práticas ela têm um componente muito próximo uma da outra, muitas vezes. Né? Se a gente for pegar mindfulness, né? As práticas de mindfulness como base. E eu vou falar um pouco do Zazen, né? Que é a meditação sentada do Zen budismo, que eu particularmente sou muito fã, né? Então, o Zazen muitas vezes se conta os ciclos respiratórios, é bastante comum você escutar mestres Zens ensinando você a meditar, contando o ciclo respiratório. Então, eu inspiro, expiro e mentalmente conto um, né? E aí tem várias maneiras de fazer isso. Lembrando que a contagem é só um elemento de presença, não é ela que dita a respiração. Acho que isso é um ponto importante. E, pessoal, não tem como a gente ensinar toda a técnica que a gente só está trazendo, porque tem todo um universo. Mas uma coisa também que eu gosto muito do Zen budismo é que se usa a respiração como um marcador de presença, né? Como se fosse o tic-tac de um relógio que está presente em tudo que está acontecendo. Então, se tem um barulho lá fora, eu respiro com o barulho que está lá fora. Se tem uma sensação no meu corpo, eu respiro com essa sensação. Se tem uma temperatura, eu respiro com isso. Então, é um marcador de presença. Eu uso a respiração como um grande marcador de presença. Eu gosto muito disso, né? E temos também outras técnicas, né? Tem a O que eu técnica acho da muito chama legal. azul mágica, que vai, né? Alguém quer falar um pouco dela? Não, esse aí eu não conheço, não, Marcelo. Então eu falo depois. Mas uma técnica muito legal também, que eu acho que também está presente em diferentes tradições, é a da caminhada, né? Que é uma prática que a gente treina bastante a paciência, né? A resiliência também, a concentração, o controle de impulso, né? Eu acho que isso é muito interessante também na prática da caminhada. Muito bacana. Posso falar da minha experiência? Deixa eu ver as que mais me marcaram, assim, né? No meu caminho. Eu percorri o caminho, quando eu fui para a Índia, eu fui com um grupo de meditação. O grupo de meditação se chamava Sahaj Marg, chama, né? E Sahaj é simples, Marg é caminho, né? O caminho simples. E nessa prática, que tem um mestre indiano, que vai passando, né? Tem uma transmissão de uma linhagem, e o que se faz na prática é a contemplação na percepção de uma sensação de uma luz no coração, no centro do peito. Simplesmente assim. Então, você se interioriza e sente uma chama na luz do coração, né? Além de uma outra técnica que eles chamavam de cleaning, que era tipo uma limpeza. Então, você sentia como se do seu corpo soprasse como se fosse um vapor e tivesse fazendo uma limpeza interna sua, percorrendo o seu corpo, percorrer o É. caminho. E aqui, pessoal, a gente não vai parar, né? Porque realmente tem É isso que eu muitas fiquei coisas, pensando. né? Tem muitas práticas de Mas tem movimento. alguma que marcou o caminho
Vocês, assim, que vocês querem chamar a atenção? Eu tenho mais uma, né? Como que é, Mas Sussuma, não ouvi o que você falou? que marcou o caminho pessoal de vocês, assim, alguma prática. Para mim, é o Zazen, né? Se eu tivesse que escolher uma prática, a minha prática é Zazen, sabe? Mas eu também não vejo ela tão diferente de outras práticas que eu faço, né? Porque vocês sabem que eu sou meio mindfulness xiita, né? E a gente já pode falar isso um pouco já, para mim, né? Faz muito sentido. E eu venho, né? Eu venho de outras tentativas, como eu falei, de maneira autodidata, né? Então, eu já tentei de tudo que você pode imaginar, né? Então, tem práticas que promovem uma analgesia, tem práticas que te conectam com um determinado tipo de pensamento, de bem-estar, tem práticas que trabalham muita concentração, né? Então, tem todo um universo, né? Então, se eu tivesse que escolher isso, eu escolheria o Zazen. Bom, no meu caminho, eu acho que o Vipassana em si é uma prática estruturante, né? Que eu mergulhei em experiências sensoriais e corporais muito marcantes. Então, uma prática, acho que a gente pode usar até esse termo popular, de escaneamento corporal, de ir passando a nossa presença, na nossa percepção de sensações a cada parte do corpo. Isso cultivando uma atitude muito generosa, muito aberta, né, para cada sensação. O quanto o nosso corpo revela de nós mesmos, né? Então isso foi muito profundo para mim. E a minha prática pessoal atual, né, assim, que eu tenho, eu diria, me engajado pessoalmente e me dedicado a esse caminho, que são as práticas taoístas, né, da visão chinesa, e consideram muito o corpo energético. Então, toda a fisiologia energética é considerada integrada na prática meditativa. Então, a gente chama, é um processo de alquimia interna. Então, tem toda uma concepção de mundo, de vida, de corpo, e por meio de práticas meditativas, a gente vai abrindo camadas profundas internas, psíquicas, emocionais, energéticas, que vão fazendo processos alquímicos internos, né? Então, tem muitas práticas que trabalham o corpo energético, né? Então, para mim, bom, de fato, é um universo muito grande e difícil contemplar a tudo, né? Uhum. Vivian, tem alguma aí no seu É, coração? enfim, eu acho que tiveram momentos, né? Assim, eu acho que a prática que talvez eu mais faça seja mesmo a da respiração e do escaneamento corporal, né? Assim, no sentido do Vipassana mesmo, como o Susumu falou, dessa observação aberta, né? Do que está acontecendo no corpo, na minha mente, e também as práticas de compaixão, né? De realmente cultivar essas habilidades, assim, de olhar para mim, para os outros e de cultivar essa disposição interna de querer contribuir, né? Eu acho que isso me coloca na vida num lugar mais presente, sabe? Assim, é como se fosse uma direção para minha vida mesmo, assim, sabe? É um lembrete para mim. Uma coisa legal, pessoal, acho que da gente olhar, né, é que hoje a gente tem muitas evidências científicas das práticas de mindfulness e das práticas de compaixão, né? Há muitas evidências científicas. Então, talvez quando o médico pega e fale, talvez ele esteja sendo influenciado por isso, né? Porque é um corpo robusto, né? A gente vem de áreas de estudo, de pesquisa que envolve pelo mindfulness, por exemplo, e compaixão. E uma coisa interessante, eu acho que muito legal aqui nesse ponto que a gente chegou, existem olhares mais místicos e esotéricos e baseados em crença em cima da religião, da meditação. E existem olhares mais céticos, mais práticos, mais racionais do processo meditativo, né? Então, quando o Susumu traz, né, a questão do corpo energético, da alquimia interna, é um olhar, é uma interpretação, uma maneira de se ver, né? E tem gente que já olha de uma outra maneira. E eu acho que isso aqui cabe a cada um. Acho que uma coisa interessante, pessoal, como na fala da Vivian ficou presente isso, foi mudando.
né, foi mudando. Então, eu acho que ter essa base e esse entendimento, ele é algo interessante para perceber que envolve todo o universo. Então, acho que só para a gente fechar, é visto como existem três grandes famílias de meditação. As atencionais, as atencionais concentrativas, né, as que trabalham muito com concentração, as construtivas e as desconstrutivas, ou de insight. Né? As atencionais é aquela que trabalha com a atenção de uma maneira muito rígida, né? Como em algumas tradições chamam de shamatha, por exemplo, uma prática muito rígida, com atenção muito rígida. Algumas pessoas colocam o próprio mantra dentro dessas práticas concentrativas. E a respiração ela pode ser concentrativa ou não tanto concentrativa. Depende do empenho que você coloca nela, do nível de atenção. Então, essas práticas são conhecidas por práticas de diminuir um pouco o padrão e os pensamentos e promover bem-estar e relaxamento. Muitas vezes ela é conhecida dessa maneira. As práticas construtivas, né, as práticas de meditação construtivas, são aquelas que têm a função de te levar a um tipo de sentimento específico, né, de uma apercepção, te conectar com uma ideia, com um sentimento, com uma intenção. Essas são chamadas práticas construtivas, onde a meditação da compaixão entra nela também. Né? Uma coisa interessante, para quem escuta compaixão, eu gosto muito de falar que a compaixão é uma resposta neurofisiológica que a espécie desenvolve. Então, não tem necessariamente a ver com ser bonzinho, ou ir para o céu, ou qualquer outra coisa. Mas é porque eu gosto de ter um olhar mais prático, direto e até cético. E as práticas de insight são aquelas práticas que envolvem, eu gosto muito dessa explicação, né? O descobrir a realidade última das coisas, né? O entendimento de como funciona o mundo, como funciona a minha mente. E algumas pessoas falam que para você ter uma prática de insight, uma prática desconstrutiva, você tem que ter uma mente já muito treinada e estável. Né? Se a gente for pensar o retiro de Vipassana, ele vem de uma prática concentrativa para depois uma prática de mais monitoramento aberto, ainda assim utilizando a atenção. Então, pessoal, é o universo mesmo. E eu acho que aqui a gente poderia trazer uma coisa que tem em comum em quase todas as práticas, que é a questão atencional e o que acontece com a nossa atenção e qual que é o processo. Acho que isso pode ser de muita ajuda para quem está querendo entender, né? Posso fazer a caneta, pessoal? Então vamos lá, vou explicar de maneira rápida. Então digamos que a tampa dessa caneta, ela é a nossa atenção. E a caneta é o nosso objeto meditativo. Como a gente falou aqui, pode ser o caminhar, pode ser o corpo em movimento, pode ser a respiração, pode ser os sons, sabe? Pode ser qualquer coisa. Então, quando eu sento para meditar, eu levo a minha atenção até o meu objeto meditativo e tento manter lá. Então, no caso, se eu sentar para meditar a prática da respiração, como a Vivian falou, a gente sabe que está respirando porque é uma sensação física, não é um pensamento. Então, eu trago a minha atenção de modo intencional para a sensação física, que pode ser o ar na ponta do nariz, pode ser o abdômen expandindo, pode ser qualquer sensação física. Só que o que acontece depois de muito pouco tempo de um processo meditativo? A mente dispersa. E a mente vai dispersar. Isso é a meditação. Isso acontece com você que está começando agora. Isso acontece com um monge que medita há milhares de anos. A mente dispersa, porque ela foi feita para isso. É aqui onde a maioria das pessoas acham que estão fazendo errado. Né? E quando a mente dispersa, pessoal, a gente fica pensando na morte da bezerra. E às vezes fica muito tempo pensando nisso. Isso é uma área do cérebro chamada Brain Default Mode Network, né? Uma rede de funcionamento padrão do cérebro. Gasta uma energia enorme. Né? Como eu falei, o pensar na morte da bezerra. A gente faz isso o tempo todo. Pensando, analisando, fantasiando, criticando. E aí, quando eu percebo que eu não estou mais na respiração, eu olho para o meu pensamento. E muitas vezes, quando a pessoa percebe que não está na respiração, ela se critica, ela briga. E não, é assim. A minha primeira professora de Mindfulness, a Vidyamala, ela fala, quando eu percebo que eu não estou na respiração, em qualquer outra, né, âncora atencional, esse é o momento, eu devia ficar feliz. É quando eu desperto. E aí eu posso deixar esse conteúdo mental e voltar para a respiração. Né? Então, é sabido hoje, na verdade, meditar é um grande exercício mental, porque em cada momento desses são áreas distintas do cérebro que estão sendo trabalhadas. Então, se a sua mente sai uma vez, é assim mesmo. Se ela sair 10 milhões de vezes, ótimo. É 10 milhões de vezes a oportunidade para poder praticar. E você encontra neurocientistas falando que o mais importante da meditação não é necessariamente sustentar a atenção.
é a habilidade de perceber que a sua mente saiu. Porque quando você está nervoso, preocupado, triste, com raiva, ansioso, depressivo, é a sua mente fora. E a gente nem nota, né? Então, esse simples exercício traz muitas habilidades. E aí, aquele caminho que a Vivian trouxe, que é um caminhar. Então, eu começo a treinar atenção, foco. Com o tempo, eu começo a ter a capacidade de sustentar mais a minha atenção. Eu treino resiliência física, mental e emocional, porque você vai ter vontade de parar. O seu corpo vai trazer desconforto. Vai vir sonolência, vai vir inquietação, vai vir dúvida, tudo isso é normal. E quando você, mesmo com tudo isso, pega e fala, eu vou ficar aqui, você está treinando resiliência. Né? Como que alguém fica mais forte? Cansando o músculo. Como que alguém ganha mais fôlego? Perdendo o fôlego. Como que você acha que você vai ter mais paciência? Entrando em contato com a sua impaciência. Então, você está treinando resiliência física, mental e emocional, que vai ser útil em muitas áreas da vida. Né? Você está treinando uma habilidade psicológica importante, que é a metacognição, que é a habilidade de pensar no que eu estou pensando. Saber, notar o que está presente. Para a gente ter uma ideia, pessoas com algum transtorno psiquiátrico, os pensamentos são tão fortes que a pessoa ela não consegue ter divisão entre isso. Então, ela se afunda nos processos de pensamento. Eu não sou bom, e se acontecer isso, e se não sei o quê, e a pessoa sofre. A nossa mente é tão destreinada, que alguns pensamentos, todo mundo que está vindo aqui não consegue nem sequer tocar. Como o pensamento de alguém que eu amo pode morrer. A maioria das pessoas não conseguem tocar isso. E é só um pensamento. Isso é uma mente destreinada. É uma mente que se afunda ou nega. Uma mente treinada, ela consegue olhar sem se afundar emocionalmente. Porque a metacognição gera descentramento cognitivo, que é um distanciamento entre eu e os meus pensamentos. E eu falo isso para meus alunos. Você quer perceber se a meditação está trazendo algum ganho? É quando o eco emocional dos pensamentos já não são tão fortes mais. É só um pensamento. Né? Então, a meditação, ela treina equanimidade, autocompaixão, compaixão. E aqui são processos um pouco mais, que demoraria um pouco mais tempo para a gente explicar. Né? Então, o simples prestar atenção, a mente dispersar e voltar já tem ganhos demais. E eu, particularmente, né, para terminar um pouco essa fala aqui, que eu já estou falando demais, eu gosto muito quando o Krishnamurti, que é um grande mestre, ele fala, se a meditação não for para fazer você entrar em contato com a realidade, ela não é uma meditação, ela é um outro tipo de droga. Então é por isso que eu gosto de práticas meditativas que não se busca nada, não se quer nada. É aquela, prestei atenção, a mente dispersou, eu noto e já trago. Porque todos esses desfechos, esses ganhos que eu falei, eles vão estar presentes nisso. E todo o resto vai ser trabalhado naturalmente, né? Ou como o Tinahan diz, meditar, eu falo isso muito para meus alunos quando eles estão incomodados. Ah, tinha barulho, estava quente. Meditar é um encontro sereno com a realidade. E não meditar é um encontro com a realidade serena. Não, a realidade não é serena. É a gente que tem que desenvolver isso, né? Então, eu particularmente gosto muito de falar isso, dá para perceber, eu acho, porque eu acho que traz muita clareza para o processo meditativo. E o que é o médico pegar e falar, acho que você deveria meditar. Uma coisa que é importante, né, Marcelo, nessa sua fala que você trouxe a caneta, que eu acho que quando você fala assim, observar o que está ali, é observar todo esse processo, e o que eu acho que é o mais rico de tudo, que traz todos esses ganhos que você falou, é a gente perceber qual é a minha relação com todo esse processo, né? Porque aí eu começo a... Por que a meditação traz autoconhecimento? Porque é quando eu me permito perceber como eu me relaciono com aquilo que eu não tenho tanto controle, né? Se eu quero que minha mente fique aqui, mas ela foge, e eu brigo com isso, será que eu não brigo também com outras coisas que eu não consigo controlar e que eu acho que eu consigo, de alguém agir de uma maneira diferente do que eu planejei, né? Porque essa é a vida, é a natureza da vida, e eu acho que essa é a grande sacada assim, da meditação para a nossa vida, né? Porque ela é um espelho da nossa vida num microcosmo mesmo, né? Eu costumo falar isso, assim. Então, tudo que está acontecendo ali que você está observando, está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa relação com a vida, só que como a gente está mais disperso, a gente não percebe. Então, se eu brigo com a minha mente que está agitada, eu também vou julgar o outro, né? Ou eu vou me julgar em determinadas situações. Se eu não consigo ficar com a mente aqui,
E uma hora que eu tentar fazer alguma coisa que não der tão certo também, como é que eu vou me tratar ou eu vou ver o outro, né? Então, eu acho que essa relação com o nosso processo mostra muito quem a gente é e mostra uma oportunidade de eu testar diferente, porque teoricamente não tem tanto malefício assim eu testar, não brigar comigo aqui num contexto que só eu sei o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu acho que a meditação é uma oportunidade incrível da gente se entregar mesmo para a vida, assim, para as coisas como estão acontecendo e testar como é que eu me sinto ao fazer isso. Se eu testar, cultivar, sei lá, aquela disposição interna que eu falei de compaixão, né? Como que isso me faz sentir? E se eu testar, cultivar raiva, julgamento, como é que isso me faz sentir? Então, eu acho que é um grande experimento, assim, né, a meditação. E aí, quando você fala assim, para mim, uma prática que é boa é aquela que eu não quero chegar em lugar nenhum. Mas isso requer uma abertura, né, uma atitude para a prática que eu acho que também é algo a ser cultivado. Não só aquele objetivo de, sei lá, de ficar na respiração ou de fazer qualquer outra coisa. Eu acho que na base de tudo está essa atitude de cultivo, esse cultivo dessas atitudes, né? Também, assim, de ter paciência, de poder ver o que acontece, né? Tudo isso vai facilitar a nossa prática, e eu chamo de cultivo tudo aquilo que eu faço repetidamente, né? Então, se eu brigo comigo para ficar com a minha mente aqui, é isso que eu estou cultivando. Se eu me abro a ficar aqui e simplesmente perceber, eu estou cultivando essa outra atitude com a minha vida, né? E eu acho que essa sua fala, assim, de que uma boa prática é aquela que talvez eu não busque nada, ela ilustra aqueles dois desafios muito importantes, assim, né? Que é a aversão e a avidez, assim, que traz muito sofrimento. Assim. Então, eu não quero chegar em lugar nenhum, e aí Então, tudo que acontecer é válido, né? Mas se eu começar a querer atingir uma mente relaxada, uma mente calma, e eu não atinjo aquilo, eu começo a achar que aquilo é desinteressante, eu começo a me criticar. E aí, minha mente está lá na tampa, né? Está lá fora e não está mais aqui onde eu gostaria de estar. Então, é um desperdício, né? Então, eu simplesmente deixo onde eu quero chegar para lá, né? Ou quando eu sinto que eu estou mais agitado e tal, eu começo a achar que tem algo errado, né? Então, não, é isso, essa é só a realidade do que está acontecendo aqui. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade da gente perceber que as coisas são como elas são, né? E aí, como que eu sou lidando com isso tudo, assim, né? Acho que essa é o grande benefício, assim, da prática, né? Da gente poder reconhecer esse processo. Vou tentar complementar aí que vocês já mandaram ver uma explicação até de como a prática meditativa tem sido utilizada, assim, a desenvolver certas habilidades que são absolutamente terapêuticas, eu diria, para o bem-estar e promoção de saúde mental e integral do ser humano, né? Nesse contexto, eu enxergo, assim, considerando as nossas falas anteriores, integrando os aspectos da meditação dentro de tradições, tem algumas visões bastante críticas, né, sobre o uso da meditação em ampla escala na sociedade em geral. Por que existe essa crítica, né? Dentro desse contexto do que Marcela me explicaram, de mecanismos absolutamente assim benéficos para o ser humano, de uma autopercepção, de um autoconhecimento, de uma habilidade de consciência ampliada, né? Por que isso pode ser criticado em algumas visões mais rígidas ou exigentes, né? Então, o que a gente enxerga, assim, eu vou tentar sintetizar. O Marcelo chegou a falar um pouquinho de tradições, talvez mais hinduístas ou até budistas, mais indianas, de uma certa valorização de um processo de transcendência, né? Então, a gente vê tradições que se dedicam muito a um caminho, a gente chama até transcendentalista,
onde a gente quer transcender a percepção dessa vida material para perceber a vida num outro plano, mais consciencial, de repente. Ou seja, por algumas visões específicas, a matéria, tudo é maia, né? Tudo é uma ilusão, tudo é uma construção criada e a gente precisa sair dessa construção, dessa ilusão. Então, tem processos e caminhos assim. E tem processos e caminhos e tradições, vamos dizer, mais imanentistas, ou seja, onde o processo meditativo de autoconhecimento se baseia num olhar de que a realização, sim, se acontece e se realiza na matéria, né? Então, um é transcendentalista, o outro é imanentistas, e tem caminhos que são tanto transcendentalistas como imanentistas, no sentido de que a gente vive processos circulares, onde a gente vive a consciência e vive a matéria também, né? E esses processos que o Marcelo explicou, né, que são neurocientíficos, de uma fisiologia até cognitiva, de uma ciência cognitiva, aonde e é esse o argumento que traz os médicos e profissionais da saúde hoje ocidentais recomendarem a prática meditativa. Não, isso vai fazer bem para você, tomar consciência, ter mais autoconhecimento. O que talvez esteja aí dentro de uma visão cultural, vamos dizer, hegemônica e capitalista, e talvez até individualista, materialista, mercantilista, é que o que a gente vai fazer com mais habilidade de consciência? O que eu faço com isso? Né? Dentro das tradições, existe talvez uma estrutura mais rígida ética, no sentido de um comportamento na relação com a sociedade, né? Já no modelo, vamos dizer, neoliberal, você vai adquirir certas habilidades de consciência, de presença, de desenvolvimento humano, e você vai fazer o que com isso? Está nas suas mãos, né? E é o que o Marcelo colocou do Krishnamurti, né? Se isso não traz mais saber de você mesmo, isso está sendo uma droga, né? Então, eu costumo até, nos grupos de mindfulness, eu uso a frase até que é do Jung, acho que até do Campbell, né? Ele fala assim, o maior privilégio da vida é ser quem você é, a sua própria natureza, né? Se a prática meditativa, mindfulness, não contribui para que você descubra um pouco mais de você e que você se permita ser a sua natureza, talvez esse não seja o caminho, né? Então, requer um discernimento hoje, né? Sobre, eu diria, a nossa percepção e a nossa intenção com as práticas, né? Porque, às vezes, a gente está num caminho e quer se desenvolver a todo custo para ir atingir uma determinada meta. Isso é legítimo e digno, né, de cada escolha. Mas, às vezes, a gente se dedica tanto a uma prática que fica cego daquilo. E a prática, uma obediência cega, vai te levar aonde? Será que está te levando, de fato, aonde você quer chegar, né? Então, são caminhos e discernimentos que a gente pode colocar. E eu acho que aí, né, Susumu, é manter a mente principiante, sempre. Eu, particularmente, acho que a percepção da consciência vai levar a pessoa à ação. Porque a raiva gera sofrimento. A cobiça gera sofrimento. Então, se eu estou atento e aberto ao que algumas coisas causam em mim, a minha escolha fica clara. Até os meus vícios, os meus erros, isso vão sendo pequenas dores que vão aumentando, aumentando, aumentando por causa da minha consciência. Porque também tem uma outra fala. Se eu simplesmente pratico bem ou alguma coisa porque alguém mandou,
Não é porque eu aprendi, é porque eu sou um bom animal adestrado, né? Mas aqui a gente está entrando no campo de décadas de prática, de desenvolvimento, e para quem acredita em reencarnação, então, tipo, meu, joga aí umas boas. E eu acho tudo isso incrível, incrível, incrível. Sabe, Sim. tem uma coisa que eu acho que é legal falar aqui, porque você encontra algumas pessoas falando sobre o lado negativo do meditar, né? E aí, em alguns artigos, algumas matérias, você vai ver lá dor no corpo, algumas emoções ruins, conflitivas. Eu acho que aqui é uma coisa importante, porque muitas vezes esse é o processo da meditação em si, apesar de ser desagradável. Não existe nenhum processo terapêutico no mundo que não envolva desconforto. Nem o remédio que você dá para o seu filho para febre é gostoso. Pelo menos quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, ainda colocava mercúrio. Não, mercúrio era bom. Ruim era metiolate, ou seja, para ser bom, envenena. Né? Porque antigamente era assim. Né? Então, eu acho que aqui, fazendo uma analogia com o mercúrio, muitas vezes o que vai aliviar de uma maneira sem indolor é droga. E que não é tão indolor assim. No caso do mercúrio, limpava a ferida, mas te envenenava gravemente, né, com metal pesado. Então, e aqui é legal se você procurar meditação com um professor, com alguém que tenha uma boa experiência, alguém que, né, que seja fiel, que procure fazer o seu melhor, porque ele vai poder te ajudar a entender esses graus de sofrimento e aonde a coisa, sabe? Porque é alguém que já caminha nesse processo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu lembro quando eu comecei no piloto do doutorado da Vivian, né, que era uma população realmente bastante complexa, e eu lembro que tinha uma moça e ela tomava muita medicação. Fica muito difícil. Então tem alguns estados, tem algumas condições psicológicas, psiquiátricas, né? Quando você vai fazer o Vipassana, que é uma retiro que a gente fala sempre, a, 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 o questionário que eles mandam é enorme, a ponto de se você tomar uma cerveja de final de semana, você não pode, né? Então, eu acho que é legal você ouvir o seu médico, procura, né? E aqui eu não estou vendendo a gente, não, pessoal, não é porque não compra o curso com a gente, ou compra, mas veja onde você está indo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E mesmo que você veio até a gente, duvide da gente, compare com outros lugares, que esse é o seu caminho, né? Mas é bastante importante isso, é bastante importante isso. Talvez vale destacar, ligado à sua fala, Marcelo, que na minha experiência, no meu olhar, não é à toa a popularização dos programas de mindfulness, né? No sentido do quanto ele tem oferecido uma estrutura que dá as mãos para as pessoas que nunca meditaram e acompanha esse processo de descoberta, né? Eu acho que isso deu muito acesso às pessoas e tem beneficiado muita gente. E isso pode ser um tema para um próximo episódio, né? O como isso foi se desenvolvendo, como se popularizou e como estamos hoje. Mas eu sinto que a complexidade de alguns caminhos tradicionais, por exemplo, falar que dentro do budismo as práticas meditativas elas servem a gente descobrir aspectos da realidade e depois aplicar essas descobertas da realidade na nossa vida diária, ouvir algo assim, nossa, que bacana, que ideal. Mas como colocar isso de fato em prática na vida de qualquer pessoa, não budista, né? De qualquer pessoa simples, de qualquer crença e contexto religioso, né? Ou até mesmo enxergar que a prática meditativa, eu diria que algo comum é que ela muda ou inverte a lógica de modo de operar da gente, né? A gente costuma dizer didaticamente assim que a gente tem um modo ser e um modo fazer. O quanto a nossa cultura estimula esse modo fazer incessante, está sempre tendo tarefas a ser feitas. E o quanto
um aspecto da nossa vida pode simplesmente sentir. E muitas vezes até trazer... A gente está muito no mundo de telas, onde nossos sentidos são, assim, de uma forma exorbitante, estimuladas para consumir coisas para fora. E a prática meditativa inverte isso para que você resguarde um pouco, inverta essa posição de ir para fora e dispêndio de energia enorme para um resguardo e um cultivo interno também. Então, é uma mudança de uma lógica de operar da nossa presença, né? Isso tudo, quando a gente faz isso, o nosso sistema não está nem um pouco acostumado a viver uma lógica diferente. E, de fato, às vezes tem dores, às vezes tem muita gente que boceja, tem muita gente que lacrimeja, né? Então, nosso sistema, tem alguma descrição de meditação que fala que meditação é simplesmente permitir o seu corpo um tempo e espaço para ele viver o que ele tem para viver naturalmente, sem você precisar demandar dele ou querer controlar ou comandar alguma coisa. Não, permita que a natureza do seu corpo viva o que ele tem para viver nesse momento. Isso traz uma harmonia e uma confiança enorme na natureza do nosso corpo, do nosso sistema e da nossa vida. Bom, acho que a gente pode ir para as nossas últimas falas. A minha, ouvindo você, sabe, Susumo, é assim, pessoal, é impossível a gente tocar todo o universo meditativo, é impossível. É impossível. E eu sei que muitos praticantes, ao ouvir aqui, vai falar, não, mas isso é assim, não, isso tem que ser nesse contexto, isso não sei o que, vai acontecer, óbvio que vai acontecer, porque é um universo enorme. E aqui eu vou ficar com uma frase do Yogananda, que ele fala assim, todos os caminhos levam ao topo da montanha. A única pessoa que está perdendo tempo é aquela que fica rodeando a base da montanha falando que seu caminho está errado. Tudo é parte de um grande processo. Então, uma coisa que eu achei muito legal do nosso encontro é que a gente tocou isso sem paixões. Nós temos as nossas paixões. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? E acho que é isso que eu queria falar, pessoal. Sei lá, termino com medite. Não, é muito legal. Eu fiquei pensando aqui também, ouvindo vocês, o tanto de coisa que ficou de fora, né, desse encontro e que talvez a gente possa marcar mais algum sobre meditação para falar, né? Mas eu acho que a gente sempre costuma dizer assim da importância de se entregar um pouco para a experiência. Então, não deixa de viver essa experiência por medo, por bloqueio, por achar que você não é feito para isso, né? Eu acho que coloque em prática e vamos discutir, né? A gente tá todo mundo aprendendo, né? Então, tenta colocar isso em prática, ou você que já está fazendo isso, né? Também compartilha suas experiências e a gente vai aprendendo juntos aqui. E sabe, talvez vai ser um pouco dolorido, pessoal. Para aprender a andar, a gente rala o joelho, né? Eu vejo às vezes alguns cartazes de meditação, venha ter um dia incrível de conexão, de mágica, de sentimento de bem-estar. Eu penso assim, poxa, deveria estar escrito assim, venha ter um dia que a sua bunda vai doer, você vai achar que seu joelho vai cair, sabe? Claro, tô exagerando um pouco aqui, mas como eu falei, é um processo terapêutico, muitas vezes ele é doloroso. Quando eu sentei para meditar 3 minutos a primeira vez, 5 minutos era algo impossível, sabe? E hoje você consigo meditar durante muito tempo. Então, é para respeitar esse processo e qualquer coisa que a gente vai aprender pode ser bastante desconfortável no começo. Bom, minha fala permita-se se encontrar um pouquinho que seja da sua natureza mais sincera e interna. E isso pode acontecer num processo meditativo espontâneo. Você caminhando num parque, você nadando, você observando alguma
algum olhar de uma pessoa para outra, né? E reconheça essas dádivas da vida, num simples ato contemplativo. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido, curta, compartilhe, siga o nosso canal. Essas 3 coisas ajudam muito o nosso trabalho e nos dá muita energia em estar aqui. Quando vocês fazem isso, vocês ajudam o YouTube a entender esse conteúdo como conteúdo relevante. Então, isso faz bastante diferença e pode ajudar alguém. Então, escreva aí o que você achou, se faz sentido, deixa a gente pensar. E um lembrete legal que esse encontro ele surgiu de alguém que trouxe uma pergunta, né? Então, coloque aí, porque de repente a gente possa criar um outro encontro tão rico quanto esse. Valeu, pessoal. Até mais, um abraço. Bom,